Vamos lá, gente. Muitas vezes família fica tudo menos família, né? Se parece com um monte de coisa, menos com família. E a gente vai falar sobre isso. O papel de cada um na família. Mas com quem? Com Amor Exigente. Para quem não conhece, é uma instituição linda que existe desde 84, que traz orientação, que traz transformação a famílias de todos os tipos, tá? Amor Exigente nasceu com o intuito de acolher famílias de adictos, independência química. Hoje, eu posso falar que é um grupo de qualidade de vida. Tem, claro, um cuidado e um foco especial na dependência química, acolhendo familiares, os próprios adictos, mas também temos grupos de sobriedade de sempre é tempo, grupos de prevenção. Você que, de repente, não tem nenhuma compulsão por nenhuma substância ilícita, mas entende que tem outras compulsões. Gente, é fantástico. E aqui a gente recebe o Rogério Nastri, que é diretor de comunicação de Amor Exigente, e a Mônica de Godoy, que é uma voluntária, queridíssima artesã, que a gente conhece já há bastante tempo, que faz um trabalho lindo, e com eles a gente conversa um pouquinho sobre o papel de cada um dentro da família. Maravilhosa! Daqui a pouco você vai ensinar a gente a pintar seda, né? Sim. Que bom! Seja muito bem-vinda, Obrigada, viu? querida. Rogério, muito bom te receber. Vamos lá, esse assunto. Esse é um assunto maravilhoso, que às vezes tem filho que tá mais parecendo o chefe do lar, e mãe que está parecendo adolescente, não é assim? É assim, é exatamente isso. Mas você sabe, Cláudia, que eu vou te dizer que os problemas começaram lá atrás, né? Quando essa nossa geração, inventou algumas coisas de como educar as crianças. Eu me lembro, eu tinha uma tia Nicinha, ela tá te assistindo, ela assiste teu programa Ô, tia Nicinha! todo dia ela assiste teu programa, 91 anos. Um beijo pra senhora, viu? Tudo de bom, que Deus te abençoe muito. Eu me lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão, nós íamos fazer visita na casa da tia Nicinha. E nós chegávamos lá, era tudo impecável. A tia Nicinha era impecável, a casa dela impecável, e nós tínhamos que ir de banho tomado. Olha só a educação. Aí o que acontece? Mas valia a pena. Chegava lá, sempre tinha em cima daquela mesa da tia Nicinha aquela toalha xadrez, que o Luiz Fernando ia adorar, né? Toalha xadrez, né? Um bolo quentinho para nós, né? E nós tínhamos que realmente praticar a educação na casa da tia Nicinha. Então, olha só, a tia Nicinha fazia a prevenção há quantos anos atrás? Eu estou falando de 50 anos atrás. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos um saudoso, uma pessoa maravilhosa que já nos deixou, infelizmente, mas com 44 anos de sobriedade da Irmandade Vizinha do NA, o Sérgio Murilo, ele falava o seguinte: não existe droga que suporte a busca pela qualidade de vida. Então, o que acontece? Olha só, eu te dei um exemplo tão simples, né? De educação de antigamente, que fazia a gente prosperar. Veja, era impossível entrar algum tipo de problema na casa da tia Nicinha. E eu sempre via a tia Nicinha, eu lembro também, o tio Mário pintava os quadros, então sempre tinha um quadro diferente na parede e tudo. Gente, isso é educação. Só que nós mudamos muito a educação. O nosso papel de pais, de educadores, nós mudamos muito. E nós perdemos essa essência que era a família. Exato. E aí, Mônica, como é que fez a nossa geração? Então, eu acho que pelo fato de antigamente os pais terem muitas dificuldades que hoje eles não têm, a sociedade como um todo hoje tem tudo à disposição. Antigamente a gente tinha que ralar mesmo para conseguir alguma coisa. E hoje parece que as crianças têm tudo à mão. Em vez de ter um brinquedo, tem 30 brinquedos. E os pais parece que querem comprar a atenção e o amor dos filhos, dando coisas. E às vezes isso se perde, porque a gente tem que dar princípios e valores, né? E eu me lembro que quando eu era criança, presente era só no aniversário, e olhe lá, e no Natal. Não tinha aquela coisa de você dar presente toda vez que vê, toda vez que encontra. A sua tia Nicinha
Não dava presente para você toda hora que você Não. ia lá visitá-la, dava. Hoje em dia, você vai visitar um tio, uma tia, um presentinho para você, uma coisinha para você. E a pessoa fica mal acostumada, e os filhos ficam mal acostumados. E querem trocar de celular o tempo todo, querem trocar de roupa o tempo todo. Então, tudo errado, né? E eu acho que a gente tem que resgatar o nosso papel na família. Porque educar não é fazer todas as vontades, muito pelo contrário. A gente tem que nortear o caminho do teu filho, né? A gente tem que fazer com que eles percebam que eles são capazes de tudo, mas eles precisam ser auxiliados no caminho. A gente não pode fazer por eles, porque eles deixam de aprender se a gente faz por eles. Com certeza. Agora, tem muitos telespectadores, muitas amigas telespectadoras que têm filhos adultos e que estão com comportamentos ruins. Eu queria já que a gente falasse um pouquinho sobre o papel de cada um dentro de casa, como é que a gente muda e coloca cada um no seu papel se os filhos já são adultos. Eu acho que isso é um desafio maior, porque a gente falar do que a gente poderia ter feito, de alguma forma, a gente fala, puxa, eu não consegui, não dei conta. Será que eu fico culpada? Não, porque cada um fez só o que deu conta de fazer e fez como conseguiu fazer. Até porque a gente veio, de repente, de uma geração que era muito autoritária, né? Onde o pai olhava, fazia assim, o filho já se calava e a gente tentou fazer diferente. Então, o que foi feito, foi feito. Só que agora, muita gente olha e fala, não deu certo. O que a gente faz com o filho adulto que assumiu o lugar do pai, o lugar da mãe, e o pai se perdeu e a mãe se perdeu? Como é que a gente conserta essa casinha bagunçada? Resgata a autoridade de pai e mãe, em primeiro lugar. E não é ser autoritário, não. É resgatar a autoridade, por quê? Porque a casa é minha. Agora, é possível resgatar a autoridade? Sim, Cláudia, a gente percebe nos grupos que as pessoas chegam com realmente os papéis totalmente bagunçados dentro de casa. E aí, o que acontece? Nós, nos grupos, ensinamos os pais a assumirem seu papel. Porque o que acontece, Mônica? Para o filho ser filho, o pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe. E o que acontece? Falarem a mesma linguagem, porque os filhos, eles são as pessoas que mais nos conhecem, porque desde bebê eles estão no carrinho, eles estão olhando para nós o tempo todo, então eles conhecem a gente. Então, o sistema de manipulação de filhos é muito fácil. Então, nós precisamos incentivar os pais a resgatarem a autoridade, resgatar os seus papéis dentro de casa. Como é que se resgata a autoridade? Como é que se resgata o seu papel de pai em casa com um filho adulto? Olha, Cláudia, nem sempre é fácil, mas a primeira coisa que você tem que fazer é o exemplo, né, Mônica? Sim. Nós temos um princípio disso daí, que é o influenciador, né? Que a gente mostra com os exemplos. Então, o que acontece? Aquela história de que tocou o telefone, disse que eu não tô. Cláudia, você tá criando problemas dentro da sua casa. Então, seja sincero. Vou ultrapassar onde não pode. Não. Você vai seguir as regras, você vai seguir as normas. Eu nunca me esqueço, Mônica, quando meus filhos eram pequenos e eu estava no hortifruti. E eu me lembro que eu dei uma nota de 50 para a moça e a moça me deu o troco de 100. E eu, na hora, devolvi para ela porque não estava certo aquilo. E os meninos lá fora no estacionamento me perguntaram, por que você fez aquilo? Eu falei, porque aquilo ia sair do salário dela. E é o correto, né? É o correto. Olha o exemplo que eu dei para os meus filhos, né, Mônica? Aconteceu comigo também. Uma vez eu fazia rodízio com alguns pais para levar meus filhos na escola quando eles eram pequenos e tinha uma conversão que era proibida. Então, eu nunca pegava aquela conversão proibida. Só que para não pegar a conversão, demorava mais tempo, tinha mais trânsito, as crianças às vezes ficavam impacientes e eles olhavam para mim e falavam, mamãe, mas a mãe do fulano vira aqui, a mãe do ciclano vira aqui. Sim, pois a mãe do fulano e do ciclano estão fazendo errado. A lei não permite que se vire aqui, então eu vou fazer o que a lei manda. Mas que bobagem. Não, não é bobagem, é o correto. Então, o que vocês estão falando é que, para que o pai e a mãe
retomem a autoridade como pai e mãe dentro de casa, eles primeiro vão cuidar das atitudes deles. Eles vão ser pessoas melhores. Tá. Então, isso demanda um tempo, por isso é que eu sou sempre aquela pessoa que fala, vai para um grupo de amor exigente, porque semanalmente você tem metas, semanalmente você vai ser estimulada a ser uma pessoa melhor. Por isso a gente fala cada vez melhor. Mas agora, eu vou propor para vocês como se fosse um exercício, porque eu já estou imaginando uma amiga do outro lado, sofrendo muito, como talvez você já tenha experimentado um sofrimento parecido. E ela tá ouvindo a gente agora e pensando aqui em casa, tá uma bagunça. Não adianta nenhum mais falar com meu filho, porque se eu falo alto, ele vai falar mais alto ainda. E se eu falar um pouco mais alto, eu tenho medo até de apanhar. Existem pessoas vivendo essa situação. Muitas. Se eu estivesse no grupo hoje e falasse isso pra vocês, lá em casa tá difícil, eu não sei mais o que faço. Porque o meu filho que tá mandando em casa. E ele chega e eu tenho medo das atitudes dele. E aí, como é que essa mãe deve agir? O que ela deve fazer diante de uma situação dessas? Bom, precisa frequentar o grupo, primeira coisa. Porque o grande problema é que uma mãe dessa, ela chega no grupo, Cláudia, querendo a receita. E não existe receita. Porque cada caso é um caso. E a gente costuma dizer... O grupo de amor exigente é um espelho mágico, você vai se enxergar na história dos outros. Você vai ver dentro da partilha como que aquela pessoa teve sucesso, como que o outro teve sucesso. Me dá um tira-gosto disso, sabe por quê? Eu me lembro muito das nossas entrevistas aqui com o médico, e às vezes eu falo pro médico alguma coisa que eu gostaria de saber, sei lá, sobre o tratamento de dor de cabeça. Ele fala, isso só se passar no consultório. Eu fico doida, porque eu falo, poxa, mas tem gente que mora lá no outro lado do mundo, não vai conseguir no seu consultório, né? Fico eu aqui pensando. Então, só para dar um gosto, porque eu tenho certeza que a partir desse pitaco, a pessoa vai falar assim, eu tô entendendo, então faz sentido, eu vou. Sabe, o que eu quero, minha amiga, é que você entenda que tem um caminho. E não é um caminho para que você fique presa a um lugar, muito pelo contrário, é um caminho para que você tenha liberdade de ser feliz e de viver. Então, presta atenção, vocês vão me entregar um pitacozinho. Eu vou te falar uma situação minha que eu vivi há alguns anos atrás. Eu acho que eu vivi isso há 8 anos atrás. Na idade de adolescência do meu filho, entre 16, ele começou com maconha com 16 anos, então 16, 17 anos, ele se achava um maioral. Então, ele batia a porta e fazia aquilo, tudo aquilo que você está falando que essa mãe deve estar preocupada. Muito bem. E a partir do momento que eu aprendi no amor exigente que eu precisava tomar atitude dentro da minha casa para eu poder resgatar minha autoridade de pai e de mãe, e minha mulher de mãe, eu falei para ele assim, dentro da minha casa não entra mais droga. E ele ficou muito bravo. E eu realmente achei maconha e minha mulher pegou e colocou dentro da bacia do banheiro e deu descarga e acabou. Eu já fiz isso. Ele foi à loucura, Cláudia. Você imagina então uma casa totalmente disfuncional tomando uma atitude dessa. Ele simplesmente falou que ia sair de casa. Eu falei, eu não estou te mandando embora de casa. Só que saiba de uma coisa. Se a polícia te pegar, você não me chama. Você chama os teus amigos que te levam para droga. E como Deus lá em cima, ele dá rápido, né? Ele dá rápido. Meu filho era menor ainda. No dia seguinte aconteceu uma situação desagradável com a polícia. E o delegado me ligou. E eu estava viajando, eu e minha mulher. Ele falou assim, só que você precisa voltar porque realmente o teu filho é menor de idade. E eu voltei. E ele chamou quem? Ele chamou o pai. E a partir daquele momento, eu, graças a Deus, peguei um delegado maravilhoso que me deu uma aula do que é ser pai de um dependente químico. Ele passou a olhar o pai e a mãe de uma forma totalmente diferente. Por sinal, não só ele, o amiguinho dele que estava junto também. Porque o pai do outro não foi retirar eles da delegacia. Você já estava no amor exigente. Sim, eu já estava no amor exigente. Então já estava preparado, já tinha bagagem para lidar com a situação. Exatamente. Então o que acontece? Eu sempre falo nas minhas palestras que jamais eu admitiria um filho meu transgredir a lei. Eu seria o primeiro a
indicar isso. E algumas pessoas ficam horrorizadas. E eu falo, é assim que eu educo meus filhos, e é assim que eles não vão fazer nada de errado. E hoje, você sabe, mas o telespectador pode não saber, dentro da minha casa, os 3 filhos ajudam a pagar as despesas. Por quê? Porque o pai não é mais um super-herói. Então, é o seguinte, são todos crescidos, estão bem, todos trabalhando, estudaram, tudo bem. Só que é o seguinte, o teu pai e tua mãe não vão mais se matar para pagar as despesas de casa. Vocês querem continuar morando aqui, num lugar bom, ter tudo, vamos dividir as contas. Então, você sabe, eu já te contei isso uma vez, as contas da minha casa são divididas. Olha como eu trouxe a autoridade de pai na minha mão. Eu te dei um exemplo. Mônica. E é assim mesmo, porque pai e mãe, eles não podem ser amigos dos filhos. Porque amigo não leva você no médico, amigo não leva você ao dentista, amigo não vai te socorrer num momento de desespero, que você quebrou o pé ou qualquer coisa. Isso quem faz é pai, mãe. O pai e a mãe que vão te dar educação, mostrar os princípios, os valores, as tradições familiares. Então não adianta querer ser amigo, porque você tem que ser pai e mãe. Amigo é outra coisa. E tem uma frase que eu aprendi no Amor Exigente que eu amo, quando a gente decide ser amigo do filho, os filhos ficam órfãos de pais vivos. Sim. Filho precisa de pai e mãe. Amigo, como disse a Mônica, é outra coisa. E não esqueça que pai e mãe também é gente. Nossos recursos são limitados, a gente não é super-herói. Eles precisam entender isso. Sim. Né? Agora, você precisa estabelecer regras e limites. Mas o que acontece? Não adianta você, sem ter algum conhecimento, começar a fazer isso que você não vai conseguir cumprir. Então, por exemplo, eu quando estabeleci regras e limites, eu cumpri. Aí eu resgatei a autoridade de pai. Se você estabelecer uma regra, olha meu filho, você tem que chegar até 10 horas da noite e ele chegar 1 hora da manhã e não acontecer nada, você não consegue mais, você não consegue restabelecer nada. Então, regras e limites é o segredo, porém, você precisa saber aplicá-la. Tanto é, Mônica, que eu costumo falar para as pessoas, você está chegando agora, vai com calma. Porque se você for estabelecer essa regra que você está querendo já, você vai conseguir bancar isso? Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Você disse para o seu filho, se a polícia te pegar, não me chama, porque eu não vou, chama teu amigo. Mas você foi. Sim, eu fui. A polícia, ele era menor. Eu fui, porque veja bem, ele era menor de idade. A polícia que te ligou depois. Não, foram eles que me chamaram e falaram assim, você tem que vir para retirar. Entendi. Tanto é que o pai do outro rapaz não foi e eu que tive que retirar os dois. Agora, se ele fosse maior de idade, você não iria. Provavelmente eu não iria, eu não sei o que teria acontecido há 8 anos atrás. Porque o limite colocado tem que ser o limite cumprido, né? Exatamente. Mas é interessante porque enquanto eles tomavam um susto lá, o delegado conversava comigo e me passava tudo o que deveria ser. E é impressionante que quando eu fui lá dentro, é uma situação muito ruim de falar até, eu fui lá dentro, lógico que tinha uma cela com um monte de bandido, e tinha uma cela só com os 2 meninos. E a hora que eu cheguei perto, o meu filho tentou, vem cá, me tira daqui. Aí eu falei assim para ele, você acha que eu sou Deus? Você acha que eu consigo fazer isso? Não é bem assim. E o delegado falou, agora você senta, espera que nós vamos dar um chá de cadeira neles. E foi a melhor coisa, porque eles saíram mansinho de lá. Então, na verdade é uma só. Ter retirado foi uma obrigação legal, eu tinha que retirá-los, né? Mas ele sentiu a consequência. Mas ele sentiu a consequência. E um detalhe, nunca mais ele se envolveu em nada ruim. Ele começou a trabalhar na semana seguinte e você sabe que na rua ele só andava com o uniforme do trabalho dele, que era para mostrar que ele era um trabalhador. Que bom, olha lá. Bom, gente, e é assim, viu? Agora, como é que você vai ter a força para retomar a autoridade na sua casa e exercer o seu papel de pai e mãe? Frequentando o grupo de Amor Exigente. Essas histórias que eu puxei, bem eles assim, só para mostrar para você que existe, sim, que você consegue sim. Luiz Fernando, quando vem aqui, que é o presidente de Amor Exigente, ele fala, reunião de diretoria, você está pronta? Você está uma pessoa melhor? Fala, gente, a partir de agora, vocês sabem que eu estou frequentando Amor Exigente? Vamos sentar aqui porque temos regras novas nessa casa. Qual que é? Agora tá doida? Sim, tu. Senta que agora temos regras. Então, isso tudo parece até um filme romântico, né? Para quem está vivendo hoje um terremoto, um furacão dentro de casa, mas é possível.
com Amor Exigente. Não fique só, esteja num grupo. E tem vários, com certeza um mais próximo da sua casa. Entra no site amorexigente.org.br. O contato de WhatsApp é o 19-2519-6555 e as redes sociais Amor Exigente Oficial. Cláudia, esse final de semana nós lançamos o site novo do Amor Exigente. Então você que não entrou no site ainda, entre no site, veja tudo muito novo. Já tem busca de grupos lá, você quer achar um grupo perto de você, tem o Localizaê lá, procure grupos presenciais. O site novo tá lindo e com a lojinha também. Olha que Um maravilha. sistema super moderno, então por favor... amorexigente.org.br. Mônica Godoy volta já pra gente pintar. Não saiam daí. Tá bom. Obrigada, Obrigado, Rogério, Imagina. querido, tudo de bom. Força, fé e alegria, uma ótima semana para todos vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Moniquinha, até já. Agora vamos lá.